Tô. Ai, graças a Deus, eu quebrei toda a casa para achar esse fone. Aqui, ó. Isso, tá bem melhor o áudio. Nossa, tá muito melhor. Nossa, ainda bem que você fez eu achar isso. Porque as outras reuniões eu não conseguia fazer direito. Então, estou aqui conversando com meu amigo Lucas Branco, que é ator, palhaço, apresentadora de TV também, não? Não, mas ele é muito legal. E a ideia aqui é compartilhar um pouco da sua história. Então, conta aí o que você estudou, você estudou nada, você faz tudo da sua cabeça, o que foi importante aí na sua trajetória, na sua formação. O que é ser palhaço, né? Que as pessoas não têm ideia do que é. Bom, boa tarde, Tchela. Eu. Bom, vamos lá, né? Então é isso, meu nome é Lucas Branco, eu sou ator, palhaço, artista circense, professor de teatro e circo. Eu atuo profissionalmente com teatro e circo há 13 anos. E eu falo isso nas aulas, assim, que a minha formação de circo e palhaço foi na rua, né? Foi na prática, na praça, você sabe, a gente trabalhou junto um tempão. E eu acho que é uma riqueza, né? Esse tipo de conhecimento que é da prática, né? Agora, quanto a teatro, aí eu tive formação, eu sou formado pela Anhembi Morumbi, e, enfim, milhões de oficinas, workshops. Fui estudar na Dinamarca também, numa escola de comédia que chama The Comedy School, em Copenhague. E estamos aí na vida. Sim. E hoje você trabalha em duas, três companhias? Como é? Eu tenho a minha companhia, que eu sou um dos fundadores, que é a Ruela Companhia. Ela é recente, tem 3 anos, assim. E sou convidado para projetos, assim, mas eu atuo fixamente nos últimos tempos na Ruela Companhia e no Clown Baré Brasil, que é uma outra companhia de palhaçaria, que a Gabi me convidou. Ela é a diretora do espetáculo e da companhia. E você já trabalhou também com filme, com cinema, com filme publicitário, né? Você trabalhou também. Já, eu faço publicidade também há alguns anos. Eu parei um pouco de fazer publicidade, porque eu comecei a ficar muito calvo. Mas agora eu tenho barba. Eu voltei a ser chamado para algumas coisas na TV, mas eu faço publicidade de TV também há uns 7 anos por aí. E participações, assim, curta-metragem, longa, quando dá, né? Então, sua experiência da cena é teatro, circo e TV. Todas as É, experiências possíveis cênicas você manja, você sabe transitar e tal. E eu te convidei porque o palhaço tem muito essa coisa da presença, né? É muito importante essa coisa da presença para o palhaço, mais até do que para o ator, né? Porque o ator, ele às vezes tem uma personagem ali que fica um pouco na frente da pessoa, né? E o palhaço, a gente tem que se expor mais e, e tem que estar muito presente, né? Senão você perde tempo, perde público, perde toda o trabalho, a linguagem em si. E aí eu queria que sim, você falasse o que é para você essa coisa da presença. tá. Eu vou botar o óculos aqui para eu escutar melhor, que eu tava... Aqui, ó, peraí. Pronto. Sim, é isso. O palhaço, você tá desnudo, né? Você precisa estar
existe um jogo, né, na palhaçaria, um estado de presença que você tem que estar. Não existe, não tem como disfarçar. Como todas as máscaras teatrais, ela ela não esconde, ela escancara, né? Você veste a máscara do palhaço, por mais que seja essa menor máscara do mundo, a partir do momento que você põe, você é ampliado, né? Então, e aí não tem enganação, você não tem como enganar. Eu falo muito isso nas oficinas que eu dou de palhaço, existe uma linha tênue entre o inconveniente, o chato e o cômico, né? Às vezes, quando você não tem técnica, por isso que o estudo e a técnica e a prática é tão importante, porque às vezes você não tem a prática nem a técnica e você quer colocar coisas na frente que você acha que vão conseguir disfarçar, sabe? E, e o resultado é o contrário, assim, você pode ser aquele palhaço inconveniente, chato, que não tem uma percepção real, uma sensibilidade de se as pessoas querem a sua presença ali, se você, né? Então, então não tem disfarce. Você acaba meio que perdendo a conexão com o público e a ideia justamente é se conectar, né? O público vai te dar todo o jogo, tudo que você precisa tá lá, né? Então é o teatro na rua, o teatro de rua, né? Você não tem como disfarçar, você não tem como esconder. Você errou, tá lá escancarado que você errou. Não tem como falar, gente, perdão, vamos voltar no tempo, ou é, e, é, e é uma coisa muito pulsante, muito viva. Quem não gosta do que está assistindo, vai embora, né? Não tem convenção para isso. Então é ali, né? Você está na frente do público, olho no olho, cheirando ele, brincando com ele. Não tem como fingir que ele não está lá. Então ele, na verdade, se você inverte a lógica, né? Você bota ele para a cena. Você não bota uma parede entre você e ele. Quando você muda esse seu pensamento, entende que ele está com você em cena, o jogo fica mais rico, né? O espetáculo fica mais pulsante, fica mais interessante, eu acho. Você envolve, né? Você envolve e aí desenvolve, né? Só desenvolve, só desenrola porque envolveu Total, é. e porque pôs o público lá do seu parceiro de cena. Isso é muito legal de falar, que é uma das coisas que eu tenho trabalhado lá com os alunos, essa coisa justamente da quarta parede, sabe? Porque pra gente que faz isso desde a adolescência, isso é uma coisa já natural, né? Você busca quebrar. Por exemplo, o que eu odeio, mais odeio na vida é a quarta parede, entendeu? Eu quero quarta parede, eu quero encontrar as pessoas, eu quero trazer as pessoas, eu quero fazer, né? Claro, onde cabe lá no meu show, eu faço piada, eu conto, eu quero conversar até, né? Mas é muito difícil para quem está começando a pisar no palco, para quem está começando a fazer show, para quem está começando a fazer live, vídeo, sei lá, você olhar para o outro e você incluir o outro e não se desconcentrar daquilo que você preparou para fazer, sabe? Então, as pessoas nem tinham essa ideia de que existe essa quarta parede e de que às vezes você perde o público porque você não simplesmente olha para ele, sabe? E na música acontece muito isso, do músico ficar ele dentro do umbigo dele lá com a música, uma relação ele e a música, e esquece que o show, a apresentação ou a live, que é o show virtual, só vai acontecer porque tem um outro ali, né? Como é que é essa coisa de ter algo preparado, mas escutar o outro? Sim, eu penso muito isso, assim, né? Que o texto, o que você tem preparado, a sua indumentária cênica, tudo, ela é um subtexto, ela tá ali com você a serviço, né? Você usa as ferramentas que você tem, mas você está em cena. Você não tem como esconder que existe uma relação público e plateia, né? Não existe você não está na TV, nesse outro meio digital assim, sei lá, né? Mas ali em cena, na presença do palco, não tem isso. Existe muito uma coisa do ego da pessoa, do artista, que é uma armadilha, né? Se a gente não se atentar muito a isso, você quer botar todas as plumas em você
e esquece que sem o público você não existe, né? Sem o seu público, a sua plateia, a gente... Então, no final dos nossos espetáculos, a gente sempre fala viva o público, né? Peraí, Porque... só um minutinho aqui. Deixa eu zoar esse cara fez uma barulhão. Só... Porque... Não, porque assim, né? Viva o teatro de rua, viva o circo e tal, mas viva o público, né? A gente sempre tem falado viva o público no final, porque sem eles isso não existe, né? Então, às vezes você vai muito preparado e tal, preparado assim, com as suas questões muito no seu mundo fechado, e você chega lá e você é quebrado, porque, por exemplo, na rua vem um bêbado, ou você está fazendo, existe esse exemplo clássico, né, de um espetáculo que falava sobre uma luta dos garis e tal. E aí o ator falando o texto, e tinha um gari em cena que falou, não, peraí, na verdade, aí começou a falar. E ele estava falando tudo que o texto já ia falar. Então, um artista que está, igual você falou, em presença, com os poros abertos, ali o espetáculo está acontecendo naquele momento. O Gari, de verdade, no público, falou tudo que ele tinha que falar, ele já deu a passagem, já fez o que tinha que acontecer. E aí é isso mesmo, abraça ele aqui, fala é isso, e traz ele para a cena. E agora, quem não, às vezes vai brigar com esse Gari em cena, do tipo, para de atrapalhar, porque eu tenho que dar o meu texto. Mas o texto tem que estar a serviço da mensagem, né? Então, se a mensagem já foi falada por ele, então é muito isso, né? Esse estado de presença, ele é constante, você tem que estar poroso, aberto, porque senão você é engolido, né? Enfim. Sim, poroso, aberto e mandando a sua crítica sempre embora, né? Porque sempre vem o Total, pensamento crítico de não tô fazendo certo. Ai, o que vão achar de mim? Sim. Ai, não era por aí. E isso é um exercício constante, né? Não tem um momento na sua vida que nunca mais apareceu crítica? Não, imagina, é o tempo todo. A gente se auto-sabota muito, né? Muito, assim. É um exercício, né? Constante. E fica muito mais rico, né? Para o público ali, quando acontece uma coisa assim, é um presente, é uma riqueza, assim. Quando você começa a brigar com isso, você não tem como brigar com a realidade, com os eventos reais que estão acontecendo, né? O melhor jeito é você trazer e gingar junto, né? Por isso que a gente faz muito exercício teatral e não sei o quê, para, igual o Bruce Lee falava, seja água, seja como água. Moldável. É. Sim. Então, fala um pouco do que tipo de exercício que você faz para manter essa... Porque você está falando disso, né? Que a gente tem que estar com uma escuta aberta. A gente tem uma meta, né? A gente tem a mensagem, que é uma meta ali, você estudou, né? A gente ensaia antes, mas tem sempre um espaço que está com uma escuta aberta. Então, que tipo de exercício que você faz que mantém a concentração, mas deixa o seu corpo ligado, deixa o seu corpo como água? Eu acho que atualmente, assim, a prática, né? Eu tenho apresentado muito espetáculo, feito muito espetáculo, assim, ainda bem, mas o meu exercício cênico tem sido muito na rua, na própria cena, né? Mas eu acho que a técnica é aquilo, né? Você repete milhões de vezes. Então, acho que toda essa carga, todos os exercícios que eu já fiz nesse monte de prática, né, de oficina, de troca e tal, ele vai reverberando hoje quando eu estou na cena. Tipo, o grande estudo para mim tem sido na própria cena. A gente acaba o espetáculo e começa a falar sobre as coisas que aconteceram. Quando um negou uma informação ali, quando o outro deixou de brincar, quando você parou de brincar com seu parceiro em cena para você querer aparecer mais. Então, esse estudo, para mim, de ser água e moldável tem acontecido muito na cena. Mas eu acho que várias práticas de percepção, sabe? Exercícios psicomotores, de pergunta e resposta, que dê para fazer em grupo, assim,
são muito ricos nesse Pergunta e sentido. resposta corporais, né? Não é É, pergunta e resposta corporal. verbal, sai um pouco do verbal, né? Não, conta pra Sim, gente aí, porque a galera acha que ator nasceu com o dom, entendeu? O pessoal não acha que a gente faz um monte de exercício, igual o músico estuda a escala 1000 vezes, a gente estuda 1000 exercícios para deixar o corpo vivo, para desenvolver a escuta, para ter noção de espacialidade, né? Porque às vezes você vai fazer rua, então você tem que ter, tipo, aquele olhar periférico, seu tem que estar ampliado, né? Porque cada hora você vai fazer espetáculo num espaço diferente. Como é que você adapta o espetáculo? Então você tem que estar ligado, né? Conta aí um pouquinho da sua rotina de treinamento, a rotina de treinamento circense também, que é diferente. Sim. Total, é muito treino, né? Muito, assim, acho que a gente faz muito, né? Eu sinto que nós, artistas, assim, a gente trabalha quase que 24 horas, porque quando a gente está em cena, atuando, representando, trabalhando. Quando não, a gente está ensaiando, treinando, polindo. Quando não, a gente está criando figurino, cenário. Quando não, a gente está escrevendo projeto, a gente lê muito. Quando não, a gente dorme, a gente vai e descansa. E às vezes a gente sonha, acorda inspirado porque a gente está pensando. Então, é um exercício mental constante, né? Por isso que nosso ofício, nosso trabalho é esse, né? E é um trabalho um pouco de artesão, de artesania. Você tem que ficar o tempo todo aprimorando a sua técnica, né? E isso se dá com a prática, com os estudos, estudo teórico, prático, enfim, mas é muito do corpo, né? Igual você falou. Então, essa lapidação constante, exercício cênico, jogos teatrais, exercício de, por exemplo, aquele de bastão que a gente faz de pá na rua, é muito isso, né? Porque você não vai estudar, você não vai trabalhar isso racionalmente, você não Não vai tem, né? entender, não tem como você na sua mente estudar, eu vou ler, e já terminei o manual, agora não. Você pode ler todos os manuais do mundo, quando você chegar na rua, na cena, vai desmontar tudo. Então é uma coisa muito corporal. E eu tinha um professor na Dinamarca, o Oli, que ele falava que a criatividade é como um músculo, que ela tem que ser o tempo todo trabalhada para você fortificar ela, senão ela enrijece. E é muito isso, assim. Às vezes eu estou num estado muito, não consigo criar, não sei o que eu faço e tal. Quando eu vou para o ensaio, para o treino e tal, parece que vem milhões de coisas na cabeça, né? E aí quando eu sento aqui, eu tenho assim, aí é racional, total. Eu tenho que criar, aí fudeu. Aí, né? Aí não sai nada. Não sei se tem crianças e crianças assistindo. Tem só Mas aí não a sai criança nada. interior, só a criança interior assistindo. Boa. Então é isso, são práticas corporais para você ir trabalhando esse lado límbico do cérebro, uma coisa do tato, né, corporal. Então, exercício de bastão, exercício psicomotor, dança e música, enfim, vários, né? Não sei se, mas pode falar depois desses exercícios. Não, é legal, porque eu tenho falado pro pessoal que o nosso instrumento de trabalho, quando pisa no palco, é o corpo inteiro, né? Porque a galera, como foca Sim. assim, eu sou músico, sou guitarrista, meu instrumento é a guitarra. Aí sobe no palco, o ombro caído, entendeu? A guitarra olhando pro pé, o quadril desencaixado. Aí a cantora tá cantando e o músico tá tocando uma música super legal, entendeu? E tenho falado que, gente, quando você sobe no palco, seu corpo inteiro é seu instrumento de comunicação com o público, né? O corpo inteiro vai gerar signo, significado, né? Como você se posiciona no palco, o músico não olha para isso, aí fica um na frente do outro, entendeu? A gente podia. Eu vim do teatro, eu vou assistir os shows, eu ia assistir os shows, eu ficava. Gente, como eles não estão vendo isso, gente? Ou então, assim, o fundo do teatro preto e todo mundo de preto. Eu falava, gente, como. Não, mas minha música é o que fala. E não vai falar só sua música, né? Tem tudo isso que vai ser olhado. O corpo inteiro vai ser olhado. Então,
é legal, porque é legal as pessoas ouvirem não só de mim, mas de outro ator, de outra pessoa, que sim, real, é o corpo, o nosso instrumento de trabalho, onde você vai lapidar isso que está falando, né? Onde a gente fica lapidando e polindo é no corpo, por mais que você estude, por mais que você tenha ideias, por mais que você reflita, isso vai fomentar a sua criatividade, mas se você não fizer ali um trabalho constante corporal, né? Que o corpo É. perde. Você perde, né? Fica uma semana sem treinar circo, sem treinar malabares. Você já chega. Nossa, perde muito. E assim, eu acho que tudo está a serviço da cena, né? Então a cena é um todo, não tem como fragmentar, não tem como separar. Vai estar só lá na música, mas, meu, olha alguém tocando assim e alguém tocando tararara, brincando, olhando, rindo. É uma outra, chega de uma outra forma, né? Assim, potencializa muito. E é isso, a gente estuda muito para chegar e tudo tem significado, igual você falou. Então, às vezes um movimento de mão, você faz uma coisa assim, não representa nada. Se você faz estacata, né? Você faz com pá, você fixou a mensagem, aí chega. Eu acho muito rico, por exemplo, o trabalho do Fernando Neves, dos Focos em Cena, que é um super queridão, né? Nossa, E ele, essa oficina mudou a minha vida, total. Assim. cara, muito, muito. E eu tenho tido outros trabalhos com ele, acompanhado ele em umas oficinas, escrevendo, assim, e é muito rico o que ele faz, né? Às vezes ele pega um espetáculo que o grupo fala, meu, não sei o que está acontecendo, o público não está curtindo, mas a dramaturgia é foda, a direção é foda, os atores, mas não está chegando. Aí ele olha assim e fala, claro, bem, tá tudo errado, esse ator tem que vir para cá, tem que vir para a lateral alta esquerda, tem que sair pelo meio, tem que... E o que é isso? Técnica, né, de muitos anos, familiar, né, bem o conhecimento circense brasileiro, da família dele. Então ele entende que uma coisa chega com potência se você, né? Então você sai por aqui, você sai por aqui, você levanta a mão até aqui, ou até aqui, ou até aqui. São três coisas diferentes, né? E tem a Então, qualidade do movimento, né? Você faz com tônus, você faz sem tônus. Dependendo do que você quer significar, a mão, dependendo do que você quer significar, dependendo do que você quer significar, né? E aí, quantas vezes você repete a mão lá para fazer a mão no lugar certo, para que na hora do espetáculo você não tenha que pensar onde tem que ser a mão, né? Para que a mão vá, para que a mão tenha a inteligência dela como se ela pensasse, né? total, aí você repete milhões de vezes para que ela seja orgânica. Aí quem vê fala, nossa, como você não sabe, o público não sabe explicar direito, mas fala, nossa, aquela atriz é muito boa, nossa, chegou. E no fundo, o trabalho por trás, né, disso, um gesto simples que ela demorou muito tempo, muita prática, voltava, xingava, aí tinha que fazer junto com a música, e na cena sai tão orgânico, né? É o treinamento circense, assim. Eu, eu sempre falo isso para as oficinas que eu dou de ator, não necessariamente de circo, mas eu dava, por exemplo, uma aula uma formação de ator aqui em Guarulhos, numa escola de formação que tinha, que não tem mais, que chamava Escola Viva. E eu trazia elementos do circo para os atores de teatro, porque é um estado de que Prontidão. você tem de prontidão porque você acha que não tem a ver os exercícios circenses para o que você está fazendo ali. Mas, meu, você faz uma sequência de prontidão ali, de cambalhota e o outro pula, cambalhota e o outro pula, não sei o quê, e vai em seguida fazer o texto que você estava fazendo antes, você faz ele muito mais certeiro, menos mental e mais no corpo, né? E eu acho que tem uma coisa que o circo trabalha muito, que é o ritmo, né? O circo trabalha muito o ritmo, porque todas as acrobacias, até o malabares em si, o palhaço, tudo tem ritmo. Tem que ter ritmo, né? Imagina dois caras ali no trapézio. Se não tá no ritmo, Oi, bem. ele tá no trapézio. Eu tô Foi no trapézio. Foi ótimo, Lucas. Você foi combinado, era Entendeu? sonoplastia, né? Então, Quis mas mostrar a coisa. Cair do trapézio, é isso. fora do tempo.
É isso que acontece, gente. Se tem dois do trapézio, um perde o tempo lá, vai... Gente, tipo, Pá! lida com risco de vida, né? Se você não acerta o ritmo, e fala um pouco dessa coisa do ritmo do palhaço, que acho que isso nem passa pela cabeça das pessoas, que, tipo, piada é ritmo, é tempo. Nossa, sim. Sim, totalmente. Isso é muito interessante. Eu gosto muito de pesquisar isso, assim, porque eu vejo, por exemplo, pessoas que já fizeram várias oficinas, várias. Isso é um risco também, porque ela vai acumulando muita teoria ou muito estudo e pouca prática na cena em si. E aí, às vezes, eu vejo os currículos, né, das pessoas que mandam para a oficina. E aí eu falo, caraca, esse cara fez tipo triplo de oficinas que eu já fiz na vida inteira. E aí chega lá na hora da cena e não acontece, parece que trava. Eu falo, claro, porque você tá tão armado no conhecimento, né, que você acha que tem, e aqui agora é o momento de usar. Tenta não fazer mais oficinas por enquanto, vai treinando todas essas que você já tem na cena. Então, aí, por exemplo, tem uma coisa que a gente faz muito, eu adoro gag sketch clássica, né, de circo. E eu acho elas muito ricas, assim, elas são clássicas justamente porque elas são ótimas. Elas duram no tempo, né? Então, as sketches de 100 anos atrás, por que tem força até hoje? Porque elas são muito boas, né? Boas, né? Então, é muito rico ver cada grupo fazendo sketches clássicas e tal. E aí, é a mesma sketch. Aí, alguém que tem um pouco mais de prática, de técnica e tal, faz na lata, assim. As piadas no tempo certo e tal, todo mundo ri. O outro tenta fazer e não rola. Aí você vê que é justamente nesse lugar, né? Por exemplo, falta uma triangulação. Você vê uma coisa e fala, olha, o controle. E pega o controle. Então você vê, nossa, vou pegar. E pega, Então né? é Isso um, dois, né? Viu, olhou. é objeto, público, objeto. Então, objeto, público, comenta e volta para o objeto. Então, você viu o controle. Controle. Um controle? Volta para o objeto. Tcharam! Peguei. Então, é uma coisa boba, mas isso é totalmente ritmo e musical, assim. Se você não faz... É tum, 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 e vai. E é nesse tempo, tum, 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 e vai. Às vezes você faz tum, 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 a mensagem já não foi direto, né? Uhum. Então, como que você consegue isso? Com técnica, com estudando, fazendo milhões de vezes exercício, fazendo exercício com acompanhamento musical de bloco sonoro, por exemplo. Tum, tum, tum. Ai, foi. Tum, tum, tum. Isso é muito rico. Às vezes vou dando na oficina, a pessoa volta, acho que, sei lá, umas 50 vezes. Eu fico falando, volta, 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 volta. Aí depois parece que, pá, ela encaixa, assim, dá uma sinapse. Nossa, era isso. Fala, depois de 50 vezes. Ela Enfim, desarmou o cabeção, deixou o corpo dela ouvir o ritmo, e aí chega uma hora que você repete 1000 vezes para na hora da cena você não ter que pensar. Um, dois, três. Não, na hora é, da cena você tá ali vivendo um, dois, três, nesse dois. Quando você olhou sim, para o público, você viu alguém rindo, você já, né, já criptografou aqui, a pessoa riu, fulano, né? Na hora do. Você é. ensaia tanto para que na hora do show, na hora do espetáculo, você possa encontrar de fato as pessoas, né? E tá poroso. Para que na hora você não tenha que ficar pensando no ritmo. O ritmo tá em você, o ritmo tá interno, e você tá poroso ali para as coisas que podem acontecer, para as piadas que podem surgir, né? Sim, e é isso, desarma o cabeção, o raciocínio pela exaustão, às vezes. Porque para de pensar e vai pro corpo, vai pro corpo. Meu, e assim, depois de anos fazendo isso, praticando quase as mesmas coisas de circo e palhaço que eu faço, de comicidade, assim, é muito notório, é muito. Parece que é escancarado quando você vê na cena quem acerta uma triangulação, por exemplo, quem não, fala, pô, essa piada é tão boa, se ele tivesse feito no tempo certo, ia ser muito engraçado, né? Sim. É bem isso. Ah, não, eu total entendo. Eu tenho uma coisa com a presença, assim, porque eu
sempre persegui essa coisa da presença. Quando eu tô dando aula e quando a pessoa não está presente, é escancarado para mim, sabe? Se ela tá cantando, em algum momento ela pensou, eu falo, você pensou ali, sabe por que você não acertou a nota? Porque você parou, pensou. Como você sabe? Eu falei, eu vi na É, sua cara, dá pra ver, né? Você começa a observar tanto uma coisa que você vê, assim. total, é. Sim. É tipo o exercício de pular corda, né? No teatro, no circo, por exemplo. É, a gente fala, seu espírito foi, sua alma foi, o corpo foi. Então o espírito vai, você vai. Não tem que parar. Às vezes a pessoa vai e para, aí, né? Ou vai entrar na corda e pensa, não vou conseguir, aí cai. Vai fazer uma acrobacia, depois que dá o salto, pensa, não vou conseguir, aí cai. Cai. Uhum. Né? A gente se auto-sabota o tempo todo. Então, esse exercício de desprendendo do mental para ir indo para o corpo tem uma assimilação incrível, um aprendizado, o cérebro entende, tem as sinapses acontecendo quando você acerta, sem raciocinar, sem teorizar o que você está fazendo, né? Mas tenho falado no meu curso que é assassinar o monólogo interno do jogador. Assassina esse cara, que tipo, esse cara não, É, ele não te ajuda em nada, entendeu? E esse exercício de assassinar vai ser sempre, porque não existe um momento que você encontrou a iluminação e nunca mais você se critica. Sempre vai ter um, né? E é sempre um exercício de mandar ele sim, embora e ficar no corpo. E também essa coisa de que a gente não olha tanto para o corpo por causa da nossa educação, né? Imagina, você entra na primeira série, senta na carteira, aprende tudo na carteira, nunca mais levanta, faz uma aula de educação física por semana, né? é. E aí o corpo vai ficando. É um sistema totalmente enrijecedor, né? Te enrijece, porque é isso, você vai para a escola, disciplinas, né? Você tem grade nas janelas, você ouve uma sirene, pra você sair, é um sistema meio carcerário, né? A lógica. Senta naquela mesa e tal, você tem prova individual. É tudo muito assim, né? No seu mundo quadradinho, sentado, tananana. Racional, verbal. E o nosso É, trabalho de estudo é totalmente o oposto, né? Principalmente no começo dos nossos estudos teatrais, vai fazer exercício sem fala, né? Quantos exercícios você faz sem fala? Vai fazer exercício para não pensar, para não falar, para deixar o corpo falar. Essa semana mesmo eu passei um exercício para os meus alunos que era para cantar a música sem som. Como isso? Eu falei, não, vocês vão contar a história da música. A gente tá estudando partitura corporal, que é uma coisa que nunca se ouviu falar no meio musical, partitura corporal. Então, como criar essa partitura corporal? Ah, não é uma coreografia. Não vou falar para você, vem aqui, faz a mão assim. Não, você primeiro tem que conseguir deixar o seu corpo falar. Então, você vai cantar música sem som. Quero que você me conte a história da música através do seu corpo. Aí todo mundo faz aquela cara de, né? Mas quantos exercícios a gente faz assim, sem falar? Muitos, e tem nossa, é muita muito. coisa. Sim, até de andar pelo espaço, um exercício besta, aparentemente, mas que é muito rico. Porque aí você vê, a pessoa, até para andar, eu quero só que você ande. A pessoa já começa a representar uma forma de andar. Fala, mano, mas não tem verdade nenhuma essa forma de andar assim. Isso daqui, essa forma, é o jeito que você vai armado para a cena. Porque, na verdade, você vai achando muletas que elas cumprem uma função de te esconder em vez de te mostrar. Porque você vai criando tanta coisa que você não é visto. Então, imagina, esse jogo que a gente estava falando no começo. Se você vai muito fechado, o público pensa que você nem está ali. Você não tem presença ali, né? É isso. Então, quando você vai aberto, assim, você tá ali, tá lá tete a tete, ele é chamado, ele não sabe que mistério que acontece, mas ele é convidado para ficar lá em cena, né, com você. Sim, e você vai aberto, mas você não vai com o seu corpo cotidiano. Tipo, não é esse Lucas aí que tá sentado aí que vai pra cena. Total, não. Que Lucas que é? O Lucas que ficou estudando há alguns anos para conseguir chegar no estádio. No estado dilatado, né? No estado de. Eu tenho que falar, gente, a gente não sai da plateia e sobe no palco com a mesma energia.
o mesmo tônus, e aí canta, a galera canta assim, ó. Não, gente, você tá ali para ser visto, né? É que, não sei, eu acho teatro tão maravilhoso, sabe? Eu falo, todo mundo tinha que estudar teatro. Porque essa coisa de que você tá ali para ser visto, para contar uma mensagem, que as pessoas vão ali para te ver e que você tem que pensar no que você vai fazer. E só essa prontidão, né, de estar ali pronto para os outros te verem, os outros receberem sua mensagem, isso já te dá um outro tônus, um outro estado físico mesmo, que a gente tem que trabalhar, né? Não dá para eu ir aqui agora, porque eu falo, gente, eu sou a pessoa sem graça em casa. Quem vai querer me ver? Não dá para ir a mesma que vai de casa, com chinelo de cada cor, de meia, e no palco. Não dá, né? Você se prepara ali para o ritual e deixa o seu corpo dilatadinho, né? Sim, total. Por isso que essa quantidade de técnica e estudo, porque para você achar o lugar de potência e de presença, sem, porque esse lugar aqui que eu falei primeiro, ele não é de potência e de presença, ele é de medo, de se esconder. Então você acha primeiro uma coisa que você tem como representação, mas conforme você vai estudando, vai entendendo esse lugar de centro, de estar lá de verdade, sem estar se escondendo e tudo, você acha um lugar de potência, de presença, nessa que você tem que se conectar com ele em cena. Porque senão também não acontece, né? Tem essa voz de poder, essa presença, enfim. Eu lembro, eu sempre penso num, não sei se você conhece aquele experimento que o Reich fez, William Reich, que Não. ele pegou umas amebas, assim, o experimento consistia nisso, ele pegava a ameba e dava uma agulhada nela. Então aí ele chamou de estímulo negativo. Ela se fechava e depois de alguns segundos se abria. Aí ele pegava essa mesma ameba e dava uma outra agulhada, outro estímulo negativo. Aí ela se fechava e se abria depois de 1 minuto. Aí ele pegava a mesma ameba e dava o terceiro estímulo negativo. Ela se fechava e se abria depois de 10 minutos. Ele pegava essa mesma ameba e dava não sei o quê, ela se fechava e se abria depois de 1 hora e menos. E aí isso deu pano para manga para muito estudo, né? Porque são essas couraças, né? Que ele foi chamando de couraça que a gente. Então, isso que você falou da escola e tal, a gente recebe muito estímulo negativo da vida o tempo todo de não, você está se mostrando demais. Você quer fazer arte, não, você não sei o quê, você se bota no seu lugar. Que isso? Você não é isso, você não é bom, você. Então a gente vai ficando fechado, né? Eu acho muito legal, muito rico, importante para a nossa saúde física, mental e espiritual, esses exercícios que a gente está falando de teatro e tal, de presença, para você abrir seu peito. Às vezes é uma cura que você tem ali, só de você alinhar sua coluna assim, pá, né? E aí é esse trabalho de tirando essas coraças que a gente vai tendo, que são essas armaduras, esconderijos, não sei o que são frutos do medo, de alguma forma, do julgamento, do tal, para você ir ancorando você em você mesmo, se ancorando na sua presença. Porque nós essencialmente somos seres potentes, criativos e artísticos e tal. Né? Então é isso. Acho que quanto mais a gente vai se ancorando nesse lugar que a nossa alma é, nosso espírito mais tem potência, mais tem presença, mais as pessoas vão querer ver, mais vão achar incrível, enfim. Nossa, isso é Eu muito. acho. Não, eu concordo total. Isso é muito louco. No passado tô lendo um livro que é tá super rodado entre as feministas e tal, mulheres que correm com os lobos. Mas ela fala uma coisa lá que é muito legal, que é assim, tem um momento da vida que você se pergunta, você é aquilo ou você aprendeu a ser aquilo? E é isso, né? A gente passa a vida inteira, e a parte mais importante da vida, que é a infância e a adolescência, só recebendo estímulo negativo. Aí depois você tem que fazer um monte de trabalho para voltar a ser ser humano, né? Você fazer um monte de trabalho de alinhar a Total. coluna, de aprender a andar direito. Então, eu passo exercício lá para meus alunos de
do caminhar, anda com a ponta do pé, com a lateral do pé, com a parte de trás do pé, para entender como é que é esse pé que é seu aí, que você viveu a vida inteira e que você não sabe nem usar esse pé. E essas costas, e esse abdômen, a importância da gente ter o abdômen firme lá, que é o abdômen que alinha todo o corpo e que faz a energia circular por esse corpo potente, né? Então, é um processo totalmente inverso que a gente vive. E eu tenho pensado tanto o quanto é importante ser artista, né, meu? Porque ser artista é tipo mergulhar ali no que é ser humano tão profundamente. E a gente é tão mal visto, acho que justamente por isso, né? Porque a gente olha mesmo ali no fundo do que é ser humano e tenta ser primeiro, né? A gente tenta ser a gente estuda, pesquisa e faz exercício e repete, faz de novo e cria e aí depois, sim, pensa em compartilhar com as pessoas. Então, acho que tem tudo a ver com isso que você falou aí agora. Total. Vamos falar da oficina do Fernando Neves. Que eu e o Lucas, a gente trabalhou. O Lucas era bem novinho. Quantos você tinha? Nem 18, né? Quando você estava no Spavanelli? Eu devia ter uns 4. Eu Era bem devia novinho. ter, Eu também era, acho que 23, sei sei lá. lá. A gente era bem jovem, éramos jovens, e Sim. era um grupo de teatro e circo, e a gente fez uma oficina com o Fernando Neves, que vem de uma família tradicional circense. E, gente, porque não sabe, o circo é a base de todas as artes cênicas, né? Do circo veio o circo-teatro, do circo-teatro vem a novela, da novela vem o cinema. Então, é uma tradição ali de conhecimento sobre a cena, sobre o drama, que tipo, foi foda, assim. Estudei com o cara na raiz. E aí, aquilo que eu falei, já falei no curso sobre a questão da perspectiva, né, do palco italiano, por que ele é o mais usado? Porque fica mais fácil a questão da perspectiva. Aí você estuda aonde entra, onde sai sua personagem, a sua característica de personalidade, que tipo de persona você vai representar. Isso para mim foi muito, muito forte, assim, porque eu comparo como se a gente tivesse timbres de temperamento, né? Porque o músico estuda o timbre, estuda as classificações vocais, estuda os tipos do som. Mas existem também os tipos de temperamento, né? Tem um tipo de temperamento que funciona mais contar um tipo de história de personagem. Tem um outro tipo de temperamento que funciona mais. E quando você descobre o seu, fica tão mais fácil a vida, né? Nossa, fica muito mais simples, assim. Nossa, é libertador, né? As pessoas que fazem essa oficina com o Fernando Neves, por exemplo, ele já me falou várias vezes que tem gente que fala, mas como assim? Você quer me enquadrar num tipo? Para quem está ainda viajando perdido, tem os tipos cênicos, né, que o circo teatro foi detectando durante a história. Então, cada ator tem um temperamento que se enquadra nesses tipos. Então, por exemplo, tem o cômico, a dama galã, sobrete, baixo cômico, galã, enfim, por aí, Coquete, que eu sou coquete. a coquete. Você é coquete. Então, tem esses tipos cênicos. E aí, cada tipo cênico, é porque é isso, né? É você. É como que é o seu temperamento em cena, como que você lida nesse estado cênico, né? E é muito surreal, porque eu acompanhei vários testes que ele fez com outros grupos, e é muito claro, assim. Eu fico imaginando ele, que faz isso há centenas de anos, né? Eu adoro o Fernando Neves, assim, muito, e ele tem essa sabedoria, é muito fácil de detectar. E eu ainda estou entendendo como detectar, mas é muito libertador. E às vezes ele olha e por exemplo, teve grupo que já chamou ele para dar uma orientação de linguagem para um espetáculo que já existia. Não sei se você lembra dessa história. E aí o espetáculo não estava acontecendo, né? As pessoas estavam falando. Aí ele falou: "Ô, bem, mas vocês estão invertidos. Esse daqui tem que fazer a sua escada e esse tem que fazer o
cômico, esse tem que fazer o Branco, esse tem que fazer o Augusto, no jogo de palhaço. Aí as pessoas, nossa, sério? Aí ele inverteu, falou, vamos fazer um teste. Aí inverteu os personagens, os atores fizeram outros personagens. E aí o espetáculo fez, né, cresceu. Eles estavam em lugares errados, né, assim, na escolha da cena. Que é como se fosse a nossa voz, né? Cada um tem uma voz que tem uma característica, né? Não adianta eu colocar você que é tenor para cantar baixo. Não vai Sim, dar, né? Você vai fazer um sim. puta esforço, vai ficar forçado o negócio e a coisa não flui. É a mesma coisa com o temperamento da gente, né? Eu acho que, investigando assim, onde ele deve perceber isso na gente é no nosso ritmo, né? Nos nossos tempos, no nosso raciocínio, na nossa agilidade, né? E Sim. Ele passa, para quem não sabe, ele uns jogos, né, uns exercícios de cena, e aí ele pede para os atores irem fazendo esses exercícios. E aí ele observando vê, são os mesmos exercícios para todos os atores, assim. E é muito isso, tipo, é o que você falou, as escolhas, o raciocínio, o tempo, que é essa persona que você veste sua quando você está em cena, ela praticamente vai ser sempre a mesma. Os personagens vão ser outros, os textos vão ser outros, mas a persona que você veste em cena é muito, quase sempre a mesma, né? Que é, então ele olha essa persona que você se veste. E é isso, né? Tipo, as escolhas que você faz. Então, o cômico, ele vai fazer umas escolhas a partir do raciocínio dele, cômico. Por exemplo, eu conheço atores muito engraçados, assim, que eu sempre achei que fossem cômicos, mas na hora de fazer os exercícios cênicos, eles são totalmente organizados e tal, que o cômico não tem muito isso. Então, eles se enquadram mais pro baixo cômico. Aí ele fica frustrado, assim, né? Pô, mas como assim? Eu sou cômico. o ator fica frustrado. Ator frustrado, do tipo, mas... Mas aí não olha E para a qualidade dele, né? Que a qualidade dele é uma qualidade de construção, né? O baixo total. cômico tem uma qualidade de construir, de observar, organizar a lógica que ele precisa ter para aquele temperamento, para aquele ritmo e cumprir, né? E cumpre bem, e cumpre com excelência, assim. Nossa, ótimo. Os melhores atores e atrizes são baixo cômico e sobrete. Aliás, tem grupo só que querem... que o Fernando Neves falou que tem grupo que só quer trabalhar com ator e atriz baixo cômico e sobrete, porque não vai ter surpresa, assim, não vai ter grande... Não tem personalidades. Os outros temperamentos têm umas personalidades muito fortes. Mas eu acho demais, assim. E até um estudo que eu vou fazer ainda com os meus alunos, essa coisa da persona, que é disso de você ir observando, né? Quais são os seus tempos, qual é a sua linha de raciocínio, quais as coisas que te afetam, quais as coisas que te instigam mais, quais as suas dificuldades, né? Porque é difícil a gente enxergar isso. Quando eu fiz esse teste, foi 2011, acho que a gente trabalhou, né? Já vai fazer 10 anos. E aí deu lá, eu sou coquete. O que é coquete? É personalidade, gente, não é essa atriz aí que todo mundo quer. Porque tem esses atores que são sobrete coquete, sobrete baixo cômico, que são personalidades organizadas, personalidades que compõem o todo, personalidades que equilibram, né, a cena. E tem aquelas personalidades que são personalidades marcantes. Então eu sou dessa daí. O Lucas Que ou é também. muito dramático, ou é muito dramático, ou é muito cômico, desajeitado, ou é muito galã, galanteador, assim, sempre veste uma persona meio galã e tal, Sempre são tem essas um personalidades. olhar, né? Sempre tem um tipo de olhar. Eu tenho um amigo que é violeiro, eu falo para ele, meu, você é galã. Ele não entende o que eu tô falando, mas, meu, ele tá sempre com topete, Lucas, e ele toca meio de lado, assim, ó. É muito, tipo... Falei, é galã, é seu E é timbre. muito isso, quando vai pra cena, escancara. Tipo, foi pra cena e você já veste esse lugar seu, né? É muito rico esse estudo. Sim. Aí eu lembro que... E não quer dizer que você fique enquadrado, né? Quer dizer só que você identifica, tipo... A gente fala em voz a sua tessitura, que é da sua nota mais grave à sua nota mais aguda ali. Mas você pode ampliar aquilo. Eu lembro do Fernando falando que dá para você estudar e ser um cômico e Sim. chegar a fazer o
o dramático masculino, não sei como é que chama o cara que faz o drama masculino. Tem? Tipo a dama galã, só que masculino? Não lembro agora. E aí Tem a ingênua, né? A ingênua que ingênua, faz. que é sempre É mocinha, incrível. é leve, é suave, é bobinha, né? Tem uma coisinha Então, assim. numa tonalidade dela, que ela vai por esse caminho, mas aí eu fui entendendo que também tem outra tonalidade, por exemplo, se ela vai para o oposto, se ela vai para a tragédia, para o drama, ela faz grandes dramas, grandes, sabe? Que um outro tipo teria dificuldade. Então, por exemplo, nesse tipo, ela faz assim, um segundo. Aí, por exemplo, ele fala, né, do exemplo da ingênua fazendo essa atriz tragédia e tal, da Revolução Francesa, sei lá, e aí vai uma cômica querer fazer esse mesmo personagem, e dá tudo errado. Ela tá tentando, assim, mas o público fica rindo, não sabe por quê. Que o ritmo do cômico é um ritmo cômico, né? Né? É a lógica é totalmente diferente. E eu lembro que eu fui identificada lá coquete. O que é a coquete? É a coisa que tem uma coisa de sexualidade, tem uma sensualidade, mas é leve, né? Tem uma leveza. E eu sempre achei que eu era dramática, entendeu? Eu achava que eu era, tipo, dramão. Tipo, não, acho que a atriz boa mesmo é a atriz que faz drama. E aí, quando eu entendi isso, que eu tenho isso que é natural meu, e que esse é um lugar fácil, por isso que todo mundo acha que eu sou, assim, tenho uma presença de palco maravilhosa. Todo mundo acha que eu sou extrovertida, que eu sou espontânea, é porque eu sei que eu sou leve, então eu não vou ficar procurando fazer dramão, gente. Lá no meu show tem uma música ou outra que é drama, ok? Pra gente equilibrar lá a curva dramática, mas é isso, minhas piadas vão ser nesse lugar. O meu lugar mais, Total. onde brilha mais a minha voz é aí nesse lugar, meio misteriosa, meio sensual, assim, né? E isso daí é né? Dá uma liberdade, É, assim. liberdade, porque você potencializa, né? E é enxergar isso também como potencializa, como potente, né? Que você falou, putz, o cara ficou chateado porque ele não é cômico, mas ele não tá enxergando que ele tem um lado É, lá dele que é muito potente, que é dele, só ele vai ser aquilo, né? sim. E quando você descobriu que você era cômico? Quando? Junto com você, não foi? Eu Foi. já... Mas isso Foi facilitou nessa... sua vida? Sim, eu suspeitava pela minha desorganização na vida, né? Pelo meu desajuste. Acho que é por isso que o palhaço eu me afinei muito com a figura do palhaço, né? Porque o palhaço representa esse desajuste, a calça que não cabe nele, ele não se enquadra socialmente, né? Então, eu me reconheci muito fácil nesse lugar. Quando o Fernando Neves falou que eu era cômico, eu falei, sério? Não, mentira. Ah, Eu já sabia. suspeitava. Mas pelas minhas escolhas na vida, assim, minhas escolhas cênicas para tudo. Mas aí foi ótimo, porque eu também já sempre me auto-sabotei. Então eu pensava, mas eu não sou tão engraçado, né? Eu, eu tô exagerando. Eu sou, que ator não faz isso, é muito caricato, é muito, tem que ser mais centrado, não sei o quê. E nunca conseguia. Quando ele falou, eu falei, entendi. Ufa. Aí meio que deu que aí eu tento potencializar esse lugar, né? E né? Eu vi outro dia você soltou um reel, que são os seus vídeos de publicidade, tudo tem um tempo cômico, né? É, Até aquele que você tá equilibrando a pedrinha ali, tipo, super sério, vestido formal, mas o tempo que você olha para a câmera, tipo, aquilo é a piada, né? E acho que isso é o mais difícil, porque às vezes a ação é simples, a ação é muito simples e não vai ter legenda. Então você tem que ser assertivo ali na ação, né? sim. É isso, né? Muito treino, ficar praticando, ensaiando, errando milhões de vezes. Ah, você Pra... erra? Você erra? Não, eu já errei uma vez,
quando eu tinha 16 anos. Oh, mas deixa eu falar uma coisa que é muito interessante, por exemplo, a gente está falando desse estudo, né, na vida, como é importante e tal, para se reconectar, porque a gente vai enrijecendo, né? Eu tenho um filho agora. Você sabe, né? Lindo, o Gael, O lindo. Gael é meu amor da minha alma. Ele tem 7 meses. E mês passado ele conseguiu sentar. E, mano, você observa o bebê, as etapas, cada etapa do bebê é tudo que a gente aprende no teatro, assim. Porque é muito rico você observar o jeito que ele vai aprendendo. E aí, para ele conseguir aqui se equilibrar no eixo, assim, para ele conseguir ficar sentado, você acredita que ele faz isso? Ó? Ele pegava esse dedo, assim. Isso a gente faz no teatro desde sempre. Quando você está perdendo equilíbrio, segurar o dedo, né? Fazer isso. Alinhar a coluna, você segura o dedo, assim, e tal. E ele fez isso, ele não estudou teatro. Tipo, ele, para se achar no eixo, ele fazia assim, segurava a ponta do indicador. Eu falei, nossa, que Que interessante. louco. Eu não sabia dessa coisa de segurar a ponta do indicador para se equilibrar. Não sabia disso, Então, não. tem muito isso, tipo, sabe, esse exercício que você fica com uma perna só, e não sei o quê. Uhum. Ah, tá perdendo equilíbrio, segura a ponta do dedo. Porque aí você acha um eixo, né, entre a sua coluna A e o posição dos arco, né, braços. dos Uhum. braços. Aí você se alinha, né? Tem também botar assim no nariz, coisa assim. E aí o bebê faz isso, você vê, é um mecanismo que o corpo já tem de se Sim. achar, né? É, mas acho que é isso, né? Porque a arte do ator é representar o ser humano. Então você tem que estudar, né? Você- É, total. E, Estudar o ser humano. e a história do teatro, tô montando esse curso com meus cadernos da faculdade, 1000 livros que eu tenho aqui, e tenho estudado muito teatro e visto, quanta coisa que tem, quantos autores estudaram, né? Tem uma escola, tipo, Stanislavski, Meyerhold, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, Brecht e Laban, e depois o Barba, Peter Brook, é muita gente já que foi investigar como é que a gente se expressa, como é que a gente reage, como é que a gente anda, como é que a gente se alinha, como é que a gente se relaciona, né? Total, é o conhecimento da história da humanidade, né? Então você vai fazer um exercício teatral, às vezes a pessoa fala, para que serve isso? Tipo, é um acúmulo, é um fruto de um conhecimento de 5.000 anos. Tipo, né, já praticavam, tinha estudo do ofício teatral há 2.500 anos atrás. Sim. Então você vê, é muito antigo, né, esse conhecimento. Que é isso, a gente está também nesse tempo do tudo rápido, né, da live, do capitalismo, tudo muito assim. Eu questiono muito isso, por exemplo, eu vejo algumas pessoas dando oficina de palhaço. A pessoa fez, tipo, um final de semana, um workshop no YouTube, sabe assim? Aí virou formador. Para mim, o mais doido são as pessoas que viram esses formadores assim com pouca prática, porque é muito arriscado. O que sai disso é um monte de palhaço e palhaça desorientado, que não tem conexão nenhuma com a história do circo, com a história da palhaçaria, com as técnicas milenares que levaram a profissão a ser o que é hoje. Então aí você banaliza o conhecimento, né? Então às vezes você voltar para essas coisas, igual esse caminho que você está fazendo, de voltar para toda a história do teatro e tal, é o caminho mais rico que tem, né? Porque aí não vira qualquer coisa, né? Você está estudando de verdade, né? Esse ofício. Sim. Não, mas uma que você tá falando isso no palhaço, imagina, músico. Todo mundo tem, você entra no Instagram da pessoa, tá escrito cantora. E É, a pessoa tem um canal no YouTube, ela é cantora, entendeu? Então, música é a mesma coisa, assim, mas acho que a gente tem que ocupar mais os espaços virtuais, tenho falado isso. Foi uma coisa que eu falei, eu preciso ocupar. Tem um monte de coisa que eu sei, porque eu também achava que eu não sabia nada. Eu achava que, quem sou eu? Até que o ano passado eu fui dar aula de canto numa escola que tinha muita gente profissional, já fui dar aula para profissionais, e vi que, quanto conhecimento de teatro falta, sabe? Disso, de estar presente, de quem é seu público.
público, eu só quero cantar. Não, você tem que pensar que você vai cantar pro público. Então, foi aí que eu me liguei e falei, meu, tenho muito conhecimento, eu vou ocupar a internet, e agora eu estou falando para todos os meus amigos, estou falando para você, pode começar a dar umas aulinhas no YouTube também, você, que tem um monte de conhecimento, porque tem tanta gente que não sabe nada ocupando esses espaços, e a gente que não Total. sabe, tá Muito. sempre, a gente tá sempre, meu, o artista tem uma coisa da gente se criticar demais, e a gente achar que, ai, eu não sei nada, e se eu falar esse negócio e fulano morrer, né? Se eu falar um negócio aí do baixo cômico, fulano infartar, não vai infartar, né, gente? Então, o senhor também ocupando os espaços virtuais. Não, nossa, é muito importante mesmo essa reflexão, porque eu também tenho me deparado muito com isso, assim, as pessoas falando, né, que são aquilo e tal, é um lugar muito doido, né, porque assim, a gente que já faz isso, sei lá, 15 anos, tá, tem sempre um lugar, assim, de entender que tem muito o que aprender ainda, tem uma vastidão, né, a sabedoria eu acho que é quando você sabe que você sabe pouco, né, e o pouco que você sabe é isso que você falou, você compartilha, né, agora a lógica inverteu um pouco, né, as pessoas que sabem pouco, têm pouca experiência naquela área, acham que sabe muito, e aí, mano, o fruto disso é umas coisas muito bizarras, assim. Eu vejo uns grupos e tal aparecendo que se afirmam circenses ou da palhaçaria e tal. E eu falo, meu, mas é muito frágil isso, né? Eu também pensei, eu tenho refletido muito esse lugar, né? Às vezes quando eu vou dar oficina, sempre, antes de dar oficina, tipo, assim que me convidam para dar oficina, eu penso, mas eu não sou preparado para isso. Por que a pessoa me convidou? Tem tanta gente melhor e eu penso, meu, bom, mas vamos lá. Aí, quando eu estou dando a oficina, que esse conhecimento corporal ele vai vindo assim, eu penso, meu, é muito importante, né, que a gente compartilhe o que a gente sabe mesmo, porque tem tanta gente que não sabe, não tem conexão com aquilo, né, que a gente já está vivenciando há muitos anos, que para a gente pode até ser um pouco óbvio ou tal, mas as pessoas ainda, né? Não fazem nem Então, ideia. concordo com você totalmente. Exatamente. Senhor Lucas, por favor, compartilhando seus conhecimentos com todo mundo. Bom, só essa experiência que você tem de acompanhar o Fernando Neves, que, meu, ele tem uma... Ele é a história... Ele é a história do melodrama. Melodrama, vulgo, novela, né? E ele é uma das poucas pessoas que faz esse trabalho, né? Não ouvi de muita gente falar sobre esse trabalho que ele faz tão assertivo, tão foda, assim. Ele é super querido, assim, ele tá também sempre em milhões de coisas, ele é uma referência, ele é a referência disso, né? Aí tem a Kátia, né, que é uma, que ela teve com a gente, né, lá na oficina. Ela é dos fofos também, ela fez o mestrado dela sobre o circo teatro e tudo. Então ele tem algumas pessoas que estão bem próximas a ele também agora estão se capacitando porque é a história do circo, né? Você é o conhecimento, né? Você passa para quem está perto, para sua família e tal, para o conhecimento não morrer, né? Sim. Então, o senhor Lucas Mas tem passando pouca seus gente. conhecimentos para o mundo não Eu morrer. como abrir cola. Você puxa, era assim. É isso, nossa, obrigada. Foi um puta papão. Foi ótimo, relembrei várias coisas. Mas já... Ah, eu vou falar uma coisa e depois você fala, tá? Tá bom. Tá acabando. Que jeito! Mais um. Isso acontece no seu show. Com certeza, sempre faço e repito as mesmas piadas, porque a gente tem que ir aprimorando as piadas, né? Uma coisa também que eu acho muito legal, que eu lembro que eu aprendi com o pessoal lá da Rosa dos Ventos, lembra dos palhaços lá de Presidente Prudente? Que eles falam que eles são um grupo de palhaços, meu, eles fazem piada a todo momento. Piada ruim, piada boa, piada péssima, piada terrível, uma piada boa. Mas é isso, né? A gente tem que fazer muitas vezes
errar muitas vezes e aí você acerta e você aprende, seu corpo aprende. Total, é. Foi É o músculo ótimo. da criatividade, né? Exatamente. O Peter Brook também fala, ele fala da imaginação, que a imaginação é um músculo também, que a gente tem que sempre exercitar. Obrigada, Lucas, por compartilhar seu conhecimento. Foi ótimo, acho que você falou várias coisas importantes sobre a presença, sobre o corpo, sobre o ritmo. Espero que ajude a esclarecer na cabeça das pessoas muitas coisas que eu venho falando, mas é bom ouvir na boca de outras pessoas, na experiência de outras pessoas, trocar. E estamos esperando o seu canal também, Lucas. Você falando Ah, mais dos seus conhecimentos, porque o mundo precisa de você. Chega da gente dar esse espaço para quem não sabe nada, né? muito obrigado, Tchelo. Sou seu fã. Uhum. Saudades dos tempos que a gente trabalhava junto. Era sempre muito divertido. Eu fico muito feliz de ver você ver sua andança pelo mundo artístico, poético, musical, em cena. Obrigada, Valeu. também. Eu também te admiro muito. E também estou sempre acompanhando as suas andanças e suas realizações aí. Eu falei no começo, fico vendo seus vídeos no TikTok, agora que você fez o canal, fico rindo. Agora eu tenho TikTok. Aí eu fico mostrando para minha mãe 10 vezes, mostro para minha avó, mostro para minha irmã, mostro para meu marido. Ele não é muito bom? Ele não é muito bom. Ah, muito obrigado. Espero ter conseguido, né, ajudar um pouquinho. Estamos aí, né? E que façam oficina com a Tchela. Que bom quem está fazendo essa oficina, se vocês forem assistir, que ela é incrível. Ah, obrigada, Lucas. Um beijo. Valeu. Obrigada. Beijo. I love you. I love you. Sempre te vi, nunca te amei, Lucas. Nossa, grossa. Como desliga aqui?